Comissão de Constituição e Justiça do Senado faz hoje a sabatina de Cristiano Zanin. O advogado foi indicado pelo presidente Lula para ocupar uma das cadeiras do Supremo Tribunal Federal. O senador paranaense Sérgio Moro, do União Brasil, será um dos que vai participar da sessão. A análise da indicação começa daqui a pouco, a partir das 10 da manhã, e já conta com um parecer favorável do relator Veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba. Durante a sessão da CCJ no Senado, os senadores devem fazer perguntas sobre o currículo e também a carreira de Cristiano Zanin, aplicação de leis e assuntos de relevância nacional. Qualquer senador vai poder fazer questionamentos, mesmo se não for um membro titular ou suplente da comissão. Quem vai comandar os trabalhos é o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá. O Zanin defendeu o presidente Lula nos processos da Operação Lava Jato desde 2013. O petista chegou a ser condenado e preso, mas as sentenças foram anuladas pelo STF por meio de recursos impetrados pelo advogado. Ele também é casado com Valesca Teixeira Zanin Martins, com quem tem um escritório. Valéria é a filha de Roberto Teixeira, fundador do PT e também do próximo presidente, ou seja, a esposa do Zanin. Em seu parecer, o relator da indicação da CCJ, o senador Veneziano Vital do Rego, ressaltou que Cristiano Zanin tem valiosas experiências e também uma atuação sólida e vigorosa como advogado. Ele comentou um pouco sobre esse indicado que vai passar pela sabatina. Vamos ouvir. Pessoa que produziu, sobre diversos ramos do direito, não apenas do direito processual, civilista, mas diversos ramos do direito. O doutor Zanin já demonstrou cabalmente ter a vivência, a experiência e ter participado em muitos momentos. Evidente que a gente sabe a figura, a repercussão que se deu em torno de ter sido ele procurador de uma pessoa que notoriamente tem um conhecimento que tem o ex-então presidente Lula, hoje a presidente Lula. A sabatina de hoje também vai marcar um reencontro tenso entre o advogado e também o ex-juiz Sérgio Moro, que é agora senador pelo União Brasil. Ao longo dos últimos anos, os dois trocaram farpas e acusações no âmbito da Operação Lava Jato. Questionado sobre a participação na sabatina, Moro fez questão de ressaltar que não vai deixar de fazer qualquer pergunta ao indicado. Não é porque é o Cristiano Zanin, não é porque é alguém indicado pelo presidente Lula, pretendo cumprir o meu papel de fazer uma sabatina rigorosa. Claro, utilizando toda a educação possível, e para um momento solene desse, mas as indagações têm que ser feitas. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas, já assegurou que, sendo aprovado pela CCJ, o nome de Cristiano Zanin também vai ser levado ao plenário da Casa ainda hoje. Desde a redemocratização do país, nenhum indicado foi reprovado para o cargo pelo Senado. Operação muito rápida, O Zanin já vai lá para não perder a viagem, já sai lá votado. Vocês lembram do André Mendonça, o parto que foi? Então essas diferenças precisam ficar bem claras aí da velocidade das indicações. Vamos lá, a sabatina hoje será um chá das 5. Você vai ter um ou outro senador com perguntas mais veementes, com perguntas mais inteligentes, com perguntas mais incisivas, mas é só isso. E nesse caso, as perguntas são importantes, porque como já está tudo acertado, o Zanin vai ser conduzido ao Supremo Tribunal Federal sem qualquer dificuldade, é importante perguntar, primeiro para tentar ver se ele explica contradições, mas sobretudo para que fique ali nos anais da história que aquilo foi questionado, que houve ali uma resistência, pelo menos de uma parte, e na representação do Senado uma parte menor, mas de uma parte da sociedade que questionou tudo aquilo, que acha muito estranho o advogado pessoal do Lula ser indicado, sendo que a Constituição prevê lá 2 itens, reputação ilibada e notório saber jurídico. Existe inclusive um debate sobre o que é notório saber jurídico, que é o conhecimento acadêmico mesmo. É isso que o legislador optou por colocar na regra, mas isso tudo é flexibilizado, conforme pede o freguês. O Brasil vive uma crise, de interpretação de leis. Tem lá a discussão se ela tem que ser literal, gramatical ou teleológica, que é quando você enxerga na lei o que você quer enxergar, e vai levando as coisas ali na flauta. Então o Zanin vai ser praticamente nomeado hoje. Ele já é, inclusive, ministro, já virtualmente, já está até despachando. E o Brasil vai assistir uma sabatina que será um encontro de compadres. Olha, o Senado brasileiro, hoje,
pode se apequenar ou mostrar que tem algum tipo de altivez. Eu aposto que ele se apequena. Porque boa parte dos senadores, inclusive alguns que eram tidos como baluartes da defesa de uma visão mais à direita, ou que fariam uma oposição ao governo do PT, mesmo esses senadores, motivados, sabe Deus por quê, se por medo, se por algum tipo de interesse, terão provavelmente uma postura ali muito tranquila, muito calma, muito serena em relação ao Zanin. Já vi inclusive a senadora Damares Marques dizendo: o Zanin é uma boa pessoa, gostei dele, bom sujeito. Pelo amor de Deus, olhe bem o que está acontecendo. Qual é o problema com o Zanin? Tem questão da formação dele, se ele tem notório saber jurídico ou não, eu acho também que isso é um problema. Mas o principal deles é o vínculo pessoal com o presidente da República. Você tem, entre os princípios administrativos, a impessoalidade. Isso teria que ter sido assegurado em relação ao Zanin, talvez inclusive ao André Mendonça, a outros ministros, ao Dias Toffoli, que chegou a ter um vínculo, inclusive de contrato com o PT. Então assim, a gente precisa entender melhor que a gente não pode ter sombra sobre os indicados, sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal. Ninguém pode imaginar que eles seguem advogando para causas diferentes enquanto ministros, porque eles deveriam simplesmente cuidar da Constituição. E é esse o grande problema. Você percebe que um dos poderes da República acaba sendo tomado, ou pelo menos a população tem a percepção de que foi tomado por interesses diversos. Então passou da hora de que talvez o legislador que reclama, eu lembro lá, senadores petistas reclamaram da indicação do André Mendonça, outros senadores pontualmente agora reclamam do Zanin e já reclamaram no passado de outros nomes. Então que criem regras. Que talvez os senadores coloquem lá, não pode ser indicado para a cadeira do Supremo quem compôs o governo, ou quem advogou para a vida privada do presidente, ou que advogou ainda para partido político. Crie alguns critérios para que a gente não passe por esse tipo de apequenamento das instituições. Porque é isso, Mark, se a gente enxergar ali, agora como ministro do Supremo, e a tendência é que isso de fato aconteça, alguém foi o advogado criminal do presidente da República, eu entendo que a gente sai menor enquanto país. Pedroso é muito educado, né? Na verdade é o seguinte, o Lula mentiu, Pedroso. Vamos falar o português claro aqui. Ele falou que não ia indicar amigo. Ele falou, ninguém pediu para ele falar, ele falou. Né? Do lugar onde vem é o seguinte, ninguém é obrigado a prometer, mas se prometeu tem que cumprir. Não é assim que funciona a regra social? Ele falou que não ia indicar um amigo e deu de ombros porque disse. Enfim, é isso. Mas não adianta debater também aqui, porque ele vai estar lá, vai ser nomeado, é ministro, né? E o Brasil funciona desse jeito aí, né? Quem pode mais, chora menos. Infelizmente é isso.